Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou tocar, mas hoje já fiz meu instrumental. E hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do vídeo. Eu vou explicar por quê. Hoje eu iria tocar, mas hoje eu não tive tempo porque eu saí de manhã e agora de noite eu também não tive tempo porque eu fiz outras coisas, né? Então a prioridade do violino ficou pra não prioridade no momento, né? Mas hoje eu queria trazer algo bem legalzinho assim que eu acho, tenho certeza que vocês vão gostar. Na minha aula de semana passada, eu tive na minha aula de artes, na minha escola regular, a minha professora passou um conteúdo chamado do processo de criação. Eu super me identifiquei, assim, achei muito legal. E como ela faz slides, ela monta slides para explicar o conteúdo, né? Então eu pedi para ela se eu poderia usar o slide, se eu poderia salvar e se eu poderia compartilhar, né? E ela super deixou, e ela adorou. Eu não comentei para ela a ideia do violino, o que eu toco, o violino, né? Inclusive fiquei muito com vontade assim de mostrar meu canal assim sobre o processo de criação. Enfim, depois eu explico para vocês. Ahn, ok, hoje eu queria falar sobre o que é processo de criação em arte, né? Mas e o que isso tem a ver com Chrysler, né? O que isso tem a ver? Eu vou falar pra alguma coisa pra vocês que eu acho, se eu não me engano, eu acho que hoje eu já eu acho que eu já tô no dia 150 do ano, eu não sei, não sei mesmo, não sei. Mas eu acho que eu já passei já de 150, enfim, não sei. Tem muito vídeo, e até então essa daqui é a música do meu repertório que eu mais demorei, assim, que até então eu tô, a música mais difícil, assim, não é difícil, né, mas que tá levando bastante tempo, tá tomando muito do meu tempo, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque eu fico pensando que às vezes que isso é ruim, né? E que e que a meta mesmo é quanto menos dias cada música que eu pegar, quantos menos dias tiver, melhor, porque eu tenho mais peças para trabalhar ao longo do ano, né? Mas não, acho que tudo é relativo, né? Então, foi isso que eu fiquei pensando esses dias. Aí, bum, veio essa aula de arte da minha professora. E eu super me identifiquei com o conteúdo e abriu, assim, a minha vista, né? Abriu os meus olhos. E eu vou comentar hoje aqui com vocês, né? Sobre do porquê que é importante. Eu acho melhor eu falar primeiro, ler aqui o slide é muito rapidinho, acho que são três slides. E eu vou compartilhar também, vou colocar na descrição caso vocês queiram ver, é super bacana, muito legal. Vou falar aqui pra vocês. O que é processo de criação e arte? Tá, tem algumas coisas que não batem aqui, mas depois eu vou explicar. Foi uma coisa que vocês vão assim, nossa, fala muito legal. Vou falar aqui pra vocês. O processo de criação do artista é a parte mais valiosa da obra. Lógico que o produto final é importante, mas é durante o início e o término da obra que estão suas inquietações, erros e acertos, dúvidas e certezas, vontade de mudar tudo e, o mais importante, os seus questionamentos. Um minutinho que tem alguém me atrapalhando. Ok, voltei. Voltando. Todo artista se pergunta no seu processo de criação, ou pelo menos deveria se perguntar: o que eu quero dizer com essa obra? A obra final de um artista não é o ápice de sua criação, mas descobrir já durante o processo que impactos irão causar no seu público. O artista vive a obra somente enquanto ela está sendo produzida, pois quando é finalizada, quem passa a vivenciá-la é o fruidor, o contemplador de sua obra. Os processos de criação na atualidade estão sendo cada vez mais valorizados, pois é o instante do autor com sua obra. A construção da obra é um lugar que tem vários caminhos e isso é prazeroso tanto para quem faz como para quem vê. Mas no campo de investigação dos processos de criação, existem muitos equívocos. Primeiro, o processo de criação é, antes de tudo, busca por um produto final que ainda não se sabe claramente o que é, mas que se tem uma noção de onde se quer chegar. Segundo, mostras de processos não são explicativos do que é processo. Terceiro, não se deve ignorar o público assistindo, os processos criativos são fragmentos que gostam ou mostram onde até aqui cheguei, mas ainda não é isso que eu quero. Eu estou colocando duas aspas que seria só uma. Talvez a palavra mais precisa que defina o que vem a ser processo criativo é possibilidades.
Aí tem aqui um trechinho aqui de uma fala, e eu pesquisei e descobri que é do Iberê Camargo, isso. Depois eu vou, enfim, ainda vai ter um vídeo que eu ainda vou falar, vou voltar sobre esse assunto, né? Esse textinho que eu vou falar agora pra vocês é uma fala do, é um poema, enfim, eu acho que isso é um poema. É um poema do Iberê Camargo, é um artista. Não pesquisei muito sobre ele, não. Eu só joguei assim porque aqui a professora não colocou de quem era a fala, né? De quem é esse poeminha aqui, esse trecho de um poema. Mas eu só joguei assim no Google e descobri. Só queria saber só de quem era. E se, né? é, Só queria mesmo saber de quem era esse poema. Enfim, depois eu volto. Vou falar aqui um trechinho pra vocês aqui, que é o último trechinho do slide. Cada artista tem o seu tempo de criação. É difícil saber quando começa a gravidez e quando se dá o parto. Há pintores que são permanentemente prenhes, parindo ninhadas, como era o caso de Picasso. Eu, antes de iniciar a viagem, o quadro, consulto minha bússola interior e traço o rumo. Mas, quando estou no mar grosso, sempre sopra um vento forte que me desvia da rota pré-estabelecida e me leva a descobrir um novo mundo, um novo quadro, perdão. Todo criador é um Pedro Álvares Cabral, né? Então, a partir desse slide aqui, que eu posso tirar a noção de que o processo de criação é mais importante do que a obra final. Claro que a obra final é importante, mas eu acho que até para mim, assim, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, realmente, eu acho que o que se mais tem que levar a atenção realmente é o processo de criação. E se parar para pensar, o processo de criação ele é muito mais legal quando ele é compartilhado, quando tem pessoas assistindo e o que eu estou fazendo, porque cada dia vai passando, eu vou acompanhando o que eu estou fazendo, eu vou acompanhando os pequenos passos que eu vou fazendo, né? E as pessoas vão vendo isso e vão acompanhando e vão vendo o meu processo de criação, a minha evolução. Eu não me considero ainda um artista, nem um violinista, mas eu me considero sim um estudante de música, né? Um estudante de violino, né? Eu acho que depois daqui a alguns anos, quando tiver top, sei lá, eu acho que é muito relativo, inclusive o pensamento de do que é ser um artista hoje em dia, né? É, é muito é muito relativo para todo mundo. Inclusive, se eu não me engano, tinha feito uma pesquisa. Inclusive, o termo de artista no Brasil ele começou a ser repensado depois do período do. Ai, da virada. Não é da virada paulista. Porque eu tô pensando virada paulista. Mas depois do. Ai, daquela. Putz, da semana. Dos 100 anos. Esse ano fez os 100 anos da. Putz, esqueci. Tudo bem, eu esqueci, mas tudo bem. Mas teve um momento da nossa história, um ano 1900 e bolinha, que eu esqueci agora o nome, exatamente o trecho histórico que faz o nosso país ser importante, né? Artistas como Tarsila do Amaral, etc., ficaram famosos, né? Eu esqueci mesmo, esqueci. Mas enfim, aqui no Brasil começaram a distinguir o termo de artista porque não é toda pessoa que antigamente se pensava que toda pessoa que ia para a faculdade de belas artes, depois que ela saía de lá, ela era um artista. Mas não, esse termo foi desconstruído de acordo com o tempo, né? Mas enfim, eu acho, não sei se eu tô falando besteira, mas eu tinha visto que era mais ou menos assim. Depois eu dou uma pesquisada, eu ainda vou voltar nesse tema, né, como eu já falei para vocês. Então, a partir desse slide que eu posso tirar do conto de que não importa quantos dias eu demore para fazer, para concluir essa peça, até porque uma peça ela nunca fica finalizada, ainda mais para um músico, né? Um artista ele já fez lá a peça, ele já fez a obra dele, já terminou, ele pode refazer. E é justamente isso que cai como um músico, né? Eu sou estudante e o Prelúdio Allegro é a primeira vez que eu tô tocando ele. É óbvio, uma professora uma vez já me falou também, por exemplo, que mais pra frente, futuramente, né, daqui a vários anos, eu vou pegar de novo, com certeza, essas peças essas músicas que eu tô estudando, esses concertos e tal, e vou refazer. Então, a partir do momento que eu pego pela uma segunda vez, eu tenho um olhar diferente do que eu vejo pela primeira vez. E é exatamente isso, por exemplo, que a gente dá um exemplo quando a gente está lendo um livro, né? Ano passado, eu comecei a ler esse livro aqui, Vidas Secas, que eu tava fazendo um trabalho de português, de língua portuguesa, e minha professora pediu pra fazer um trabalho, né? Fiz uma redação desse livro, né?
Porque esse livro é ótimo, Vida Seca, do Graciliano Ramos. É, mas eu acho isso, eu li uma vez, e ano passado tá, fiz o estudo beleza. Agora nesse ano eu tô tendo que fazer de novo um trabalho sobre esse livro. E eu já li esse livro e eu tô lendo de novo. Ou seja, é pela terceira vez. E agora pela terceira vez eu tenho um olhar mais analítico, sabe? Um olhar diferenciado do que foi quando eu tava lendo pela primeira vez. Então acho que isso cai justamente na tecla de que é um processo mesmo e de que nunca termina de fato. Eu acho que talvez possa terminar, pode, mas eu não acredito que uma obra nunca. Eu não sei se uma obra nunca pode ser terminada de fato, sem chegar a 100%. Até porque é um processo de criação, né? Toda vez que eu pego aquela peça, eu vou descobrindo coisas novas. Por mais que eu toque toda vez brilha, brilha, estrelinha, ela nunca vai sair. Tá, ela pode sair boa, pode sair muito boa a ponto de ser perfeita, mas toda vez que eu toco é diferente do que a vez que eu toquei na anterior. Será que dá pra entender? Não sei se deu pra entender. Enfim, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu estou bem feliz de ter feito esse vídeo, porque eu estou mostrando aqui pra vocês algo que eu aprendi minha aula de história sobre o processo de criação. E, inclusive, eu tenho, assim, super agradecimentos especiais para minha professora de arte da minha escola regular, o nome dela é Simone, e ela é super legal. Ela deixou eu usar esse slide que eu pedi para ela, óbvio, né? E ela deixou. Então fica aqui o meu desabafo também de que eu acho que eu não preciso ficar tão, tão triste comigo mesmo. Às vezes eu fico triste porque ou é triste ou tentando me prensar, né, uma autoprensação contra a parede, né, de que eu tenho que terminar logo essa peça, né? Eu já sei já que essa peça vai terminar já nesse semestre. Semestre que vem não tem como, até porque meu professor não tá falando muito, até então, pelo que eu saquei, ele não tá falando assim que tá ruim, 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 né? Que eu preciso trabalhar mais, né? Enfim, e aí vai indo. Eu acho que é só isso mesmo. Então, no próximo semestre, eu espero que eu pegue. É óbvio que eu vou pegar outra música. Eu tenho uma sugestão pro meu professor. Eu não vou falar essa sugestão aqui pra vocês. Eu vou deixar como surpresa. Mas eu vou falar com o meu professor antes. Mas primeiro, né, eu tenho que tocar essa peça e tal. O meu professor ele me dá as opções, né? Ele, Paulo, o que você quer pro semestre que vem? Você já ouviu essa peça? Essa peça, essa peça? Qual dessa peça você quer? Tá, por aí por aí. Eu gosto muito do meu professor, que ele sempre joga opções pra mim. Ele nunca fala, você vai tocar isso, né? Tanto que eu acho que foi no bar, isso foi no bar. Ele falou, lá do Lá menor de bar, ele falou, Paulo, você quer bar ou você quer acolá? Acolá, eu acho que é acolá, né? Acolá do. Acolá? Não lembro. É uma peça para violino, um concerto, não sei. Ele falou: qual dessas que você quer, Paulo? Você já ouviu isso daqui e tal? Falei: ah, professor, já ouviu o Prelude Alegre? Eu quero o Prelude Alegre. Aí eu falei: peguei o Prelude Alegre. Não, o Prelude Alegre não, a menor de Bach. O Prelude Alegre já veio já instantaneamente. Ele, ó, tem Prelude Alegre. Mas enfim, meu professor super acata as minhas sugestões, eu acho isso muito legal. Então fica aqui o meu desabafo pra mim mesmo. Esse vídeo ficou muito legal. Ficou meio confuso, mas fica como questionamento, não só pra mim, mas também pra quem tá assistindo, ou seja, pra vocês, né, de que como que funciona o processo de criação, né, para cada artista, né? Enfim, eu acho que para ser artista tem que haver uma construção. Eu ainda estou me construindo, ainda estou me consolidando como estudante. Para depois daqui a alguns anos, aí, assim sim, assim me tornar acho que um artista, né? Enfim, é muito esquisito, né? Se a gente ficar pensando o que é ser um artista e qual é um papel de um artista e se eu sou um artista, né? Eu acho que são coisas a se pensar. Muito legal. Eu gostei desse vídeo, muito reflexivo. Então é isso, espero que tenha ficado assim meio conclusivo, espero que vocês tenham entendido a minha ideia. Então é isso. Eu vou deixar aí na descrição esse slide, tá no PowerPoint, mas eu vou tentar passar pro no PowerPoint, eu vou também tentar passar pro Google Apresentações. Enfim, vou deixar aí na descrição, então é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.